Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, Deus quer que estejamos alinhados com Ele e bem dentro do nosso tempo, bem dentro da cosmovisão cristã, podendo compreender o mundo ao nosso redor, podendo compreender o passado, o presente e tendo também os nossos olhos no futuro. Compreender a vontade de Deus, os seus planos para nós aqui na Terra. Essa é a proposta do nosso programa, de mergulharmos nas Escrituras para sabermos exatamente a vontade de Deus para nós neste tempo. No programa de hoje, conversaremos sobre este tema, o homem, a terra e o trabalho. Quem fez o homem? Quem fez a terra? Quem fez o trabalho? O trabalho é bom, o homem gosta de trabalhar, o trabalho foi feito para nós. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isto? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A palavra de Deus, ela é tão clara e ela é tão maravilhosa e ela é tão completa. A palavra de Deus tem todas as respostas para todas as nossas perguntas. Muitas vezes nós não podemos ver em coisas tão simples respostas simples a coisas que às vezes parecem tão complicadas, coisas que parecem diante de nós, diante do mundo, parecem às vezes tão difíceis as respostas. Mas as Escrituras nos mostram que tudo é tão simples, porque o nosso Deus, apesar de toda a sua grandeza, de todo o seu poder, de toda a sua sabedoria, Ele traz tudo de um modo simples para nós. Jesus, Ele falava de um modo simples. As crianças podiam entender as histórias que Jesus contava. Vamos ver, por exemplo, sobre o tema do nosso programa de hoje, o homem, a terra e o trabalho. Vamos ver como era a terra no princípio da criação. Será que o planeta Terra sempre foi do modo que é hoje? Será que sempre existiram os 5 continentes? O grande Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico? Será que a nossa atmosfera, será que a vida aqui na Terra, tanto dos animais, do homem, eram do mesmo jeito que é hoje, no século XXI? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, do verso 4 ao 15. A formação do homem está escrito: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Olha, que texto esclarecedor. Vemos aqui em Gênesis 2, a palavra nos diz que uma neblina subia da terra. Olha bem, esta é a Gênesis, ou seja, este é o princípio dos céus e da terra quando foram criados. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos ver aqui que a descrição de Gênesis capítulo 1, de toda a criação, está ali descrita de um modo tão simples, mas tão claro e cientificamente correto. Cientificamente correto. A palavra diz que não havia ainda nenhuma planta no campo, porque ainda não havia chovido. Deus não fizera chover e também Deus não tinha colocado ainda o homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e a regava toda a superfície do solo. Vamos ver então um pouquinho como eram
as condições atmosféricas da Terra. A Terra, antes do dilúvio, o clima era um clima ameno. Ou podemos dizer que em toda a Terra era aquele clima gostoso. Aquela temperatura, vamos dizer, quem sabe 23 graus, uma temperatura amena, uma temperatura agradável, nem muito frio, nem muito quente. Então, o clima, por causa de um vapor que regava a Terra, esse vapor, essa neblina, esse vapor que regava a Terra, protegia a Terra dos raios cósmicos. Então, era como um grande escudo sobre a superfície da Terra que filtrava os raios cósmicos. E isso trazia mais longevidade. Antes do dilúvio, ou seja, a Terra quando foi criada, ou no início, antes do pecado do homem, né, podemos dizer assim, o homem podia viver muito tempo. Nós vamos ver antes do dilúvio os homens vivendo quase 1000 anos. 1000 anos. Há pessoas que dizem, mas será que esse ano era mesmo 365 dias? Sim, porque o ano é dado pelo giro da Terra em torno do Sol, formando as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Formam um ano. Dia e noite, a rotação da Terra, o giro em torno do seu eixo. 24 horas, uma volta completa. Então, os dias e os anos eram os mesmos, a medida era a mesma, mas este clima especial trazia sobre a Terra uma condição única naquele tempo. Nós vamos ver que o sistema hidrológico do planeta era diferente, não chovia, não tinha precipitação de chuva, nem de neve, mas uma neblina pela manhã regava a terra. E nós sabemos que para regar as plantas antes do sol aquecer é mais eficaz, é mais eficiente. Nós vemos aí que é tão importante regando a terra. O sistema atmosférico era diferente. Se você toma câmaras isobáricas, por exemplo, você tem 2 vezes a pressão atmosférica, com maior quantidade de oxigênio, maior quantidade de umidade. Aí está uma câmara isobárica. Nós temos a recuperação da pessoa de enfermidades ou nas cirurgias, 1/10 de tempo gasto nas nossas condições atuais. Por quê? Formamos uma condição especial, com mais oxigênio e umidade. E nós percebemos que a Terra era assim. O nível de CO2 e da uniformidade climática do planeta era diferente, diferente de hoje. Havia um clima ameno, um clima gostoso e também a terra, a porção seca, era uma só. Nós temos a chamada Pangeia. Há pouco tempo, foi no século XX, né, que nós tivemos cientistas falando sobre a união dos continentes em algum tempo, tendo havido a separação por uma grande catástrofe. E essa catástrofe a Bíblia traz como o dilúvio. Então, a Pangeia, quando nós tínhamos só uma porção seca, não tínhamos os 5 continentes, mas apenas um continente, como diz a Escritura. E você pode ver nessa foto aí da Pangeia, quando se unem todos os continentes em um só bloco, uma só massa. Temos a Pantalácia, ou Oceano Pantalássico, e temos a Pangeia, aí uma porção seca. Ou seja, não havia essa diversidade de continentes, de terras, de climas. O clima aqui do Brasil é muito diferente do clima da Sibéria, da Rússia, muito diferente do clima da China, da Indonésia, etc. Mas houve um tempo aqui, quando foi criado a Terra, então nós tínhamos um só continente. Vamos ver a formação do homem, do pó da terra. Então, o homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra
e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós vamos ver aí o homem recebendo a vida de Deus, ele passa a ser então alma vivente. Temos o homem, a imagem e semelhança de Deus. Vemos o homem adorando, o homem orando, o homem buscando a Deus, o homem sabendo que ele traz dentro dele um vazio que só é preenchido pelo Criador. Uma saudade crônica que só é preenchida quando ele encontra o seu Criador, o seu Senhor. Então, há uma identificação. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vamos ver aqui a localização do ambiente do primeiro homem criado. Como que Deus, onde Deus o colocou. Está escrito: e plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, aqui diz que Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. Deus plantou, Deus preparou um lugar para colocar o homem. Assim como quando a mulher está grávida e a família, o casal, vai preparar um ambiente para a chegada do bebê. Então arruma o quarto, o bercinho e as coisas que a criança vai usar. Assim Deus preparou quando fez o homem. Deus preparou o ambiente, Deus preparou o Éden, um jardim no Oriente. E Deus ali naquele jardim plantou toda sorte de árvores frutíferas. Tinha tudo que era fruta para o homem e para os animais. Todos herbívoros, todos comiam, todos vegetarianos, todos comiam vegetais, comiam do que a natureza dava nas árvores, nas sementes, nos frutos. E a localização desse jardim? Aqui diz que rios que saíam do Éden. Diz a palavra: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Nós podemos ver esses rios ali naquela região da Mesopotâmia. Encontramos o rio Tigre e o Eufrates. Ali, até hoje, ali na região do Iraque, ali estão estes rios, Tigre e Eufrates. Nós sabemos que podemos fazer a pergunta, será que a geografia muda? Sim, o que pode mudar a geografia? O homem pode mudar o curso de rios, a erosão pode mudar montanhas, pode mudar um terremoto, pode fazer uma montanha aplanar e pode fazer um lugar plano se elevar. Então, nós vemos que o local bíblico para o Jardim do Éden era um lugar aqui na terra, mas dali saía um rio que se dividia em 4. E desses 4, aqui o autor do Moisés está falando sobre o rio Pison e fala que ali há ouro. É tão lindo percebermos que Deus, quando Ele preparou a terra para o homem, Deus fez tudo do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Nós sabemos que esse rio onde há ouro, o ouro é tão importante para o homem, para as civilizações. O ouro está na moeda, o ouro está
na arte, o ouro está nas riquezas. Ali estava o Jardim do Éden com todas as árvores frutíferas e também ouro. Cremos que a inteligência que Deus deu ao homem foi muito grande para que ele pudesse explorar as riquezas que ele tinha para si, para o alimento e também para as civilizações, para o que ele haveria de criar e fazer. Então, temos na Mesopotâmia, naquela região ali, o lugar onde era o Éden. Por que isso? Porque a palavra de Deus está nos mostrando um lugar que existe. Aqui está uma foto antiga, né? Um mapa da antiguidade, os grandes rios Eufrates e o rio Tigre. Aqui essa região da Mesopotâmia, entre os dois rios, Meso é meio, Potamos, rio. Então essa região é chamada Mesopotâmia por ter estes dois grandes rios, por estar no meio destes dois grandes rios. Então, possivelmente o Éden pode ser aqui, mas o mais importante não é encontrar o lugar do Éden, porque já não está mais acessível a nós pela história bíblica. Porque Deus colocou ali também a árvore da vida. Lá estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali estava a árvore da vida. Então, a primeira moradia do homem foi neste jardim. Um jardim plantado por Deus, um lugar maravilhoso preparado por Ele, onde havia ouro, onde havia ônix, onde havia pedras preciosas, um lugar rico, bonito, limpo, saudável, perfeito, sem nenhuma poluição. Que coisa linda! E o Senhor diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Quando o homem foi feito, ele já recebeu uma tarefa de Deus. Deus preparou tudo do bom e do melhor, mas deu ao homem uma tarefa: cultivar e guardar. O homem haveria de conhecer o solo, como fazer o solo produzir. O homem haveria de conhecer as sementes. O homem haveria de conhecer as mudas. O homem haveria de conhecer o ambiente onde ele estava, para cuidar deste ambiente, para cultivar e para guardar. Deus não mudou os seus planos. Deus não mudou. E tudo que nós fazemos até hoje é em função disto, de cuidar do ambiente onde estamos, cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Nós vemos que muitas vezes se pensa que o homem primitivo era o homem das cavernas, uga-buga, que puxa a mulher pelos cabelos, que tem um pedaço de pau na mão, que mora nas cavernas. Não, a palavra de Deus não diz isto, que o homem primitivo era o homem das cavernas. Não. Na teoria da evolução, o homem das cavernas, como que ele aprendeu a falar? Se ele veio de um ancestral, os animais que deu origem aos chimpanzés e origem ao ser humano. O ser humano fala. Com quem que nós aprendemos a falar? Aprendemos a falar com a mãe. Os chimpanzés não falam, os animais não falam, eles emitem sons, mas a voz humana, e não somente nós temos a nossa voz humana, mas os idiomas. O ser humano, com quem aprendemos a falar? Com nossa mãe. Ela nos ensinou a falar. Nós aprendemos a falar. Quem ensinou o homem a falar se ele veio de um ancestral que não falava? Quem ensinou o homem? Sabemos que a palavra diz que Deus vinha todos os dias na viração do dia conversar com Adão. Desenvolver Adão no seu crescimento. O homem, ele pode fazer coisas que os animais não podem. Não poderiam lhe ensinar. O homem fala, o homem sorri. Os animais não sorriem. Os animais não sorriem. O homem sorri. O homem pensa. O homem cria. O homem tem essa capacidade, né? A arte, a capacidade de criar instrumentos musicais. Mas nós vemos que Adão aprendeu
com Deus. Nessa comunhão que ele tinha com Deus, ele aprendeu para cumprir suas tarefas de dominar a terra. Dominar as plantas, os animais, a atmosfera, a água, os elementos químicos à sua disposição, dominar todas as coisas aqui na terra. Deus dotou o homem de uma capacidade científica, porque Adão deu nome a todos os animais que Deus lhe trouxe para examinar e nomear. Isso na ciência é chamado de taxonomia. Taxonomia é essa capacidade de dar o nome para as espécies, para os animais. Adão deu nome a todas as espécies. Mas nós vamos ver que Deus é que fez a primeira roupa do homem. Quando o homem pecou e viu que ele estava nu, então ele se escondeu, ele fez um aventalzinho de folhas de figueira e Deus disse, não, não. E foi mostrar a Adão o que ele havia feito de errado. E Deus veio cobrir a sua nudez. Deus fez de peles de animais roupas para Adão. Deus ensinou ali a Adão, quando ele pecou, Deus ensinou muitas coisas. Primeiro, ao sacrificar animais, ou um animal para fazer a roupa para Adão, Deus estava ensinando a Adão que o sacrifício, o sangue derramado, seria necessário para ver o perdão dos pecados. Deus vai estabelecer o sacrifício de animais, de cordeiros, sacrifício de animais limpos, sacrifício de animais sem defeito, macho de 1 ano sem defeito, para ser o cordeiro da Páscoa, para ser aquele que vai dar o seu sangue para cobrir os pecados e para impedir a morte. Lá no Egito, por exemplo, quando se estabeleceu a Páscoa. Deus sacrificou o animal. E a gente sabe que para fazer uma roupa de couro, até hoje as roupas mais caras são de couro. Até hoje o homem se veste de roupas de peles de animais. Para sobreviver ao frio lá, os esquimós na Groenlândia, no Ártico, os pesquisadores lá na Antártida, eles têm de vestir roupas de couro, peles de animais que possam aquecer. Deus foi o primeiro costureiro. Deus mediu, Deus cortou, Deus ensinou, Deus costurou e Deus fez uma roupa muito bonita para Adão. Não foi aquela túnicazinha de um ombro só, aquela roupinha fajuta que se coloca no homem das cavernas. Não. Deus deve ter feito uma roupa muito bonita. As roupas de couro são caras, são duráveis. Ali Deus teve de mostrar o abate, a remoção da pele, a curtição da pele, o corte, a costura. Deus ensinando o homem como pai ao filho. Deus ensinando ao homem. E nós vamos ver assim que em todo esse tempo Deus esteve ali dando toda assistência ao homem. Deu-lhe o trabalho, deu-lhe o ensino, deu-lhe capacidade para cumprir o propósito para o qual ele fora criado. E o alimento? Como era o alimento para o homem e para os animais no início? Esse início nós vamos ver que houve o dilúvio, houve uma mudança climática depois do dilúvio. Houve uma mudança depois dessa catástrofe que separou a porção seca em 5 continentes, ampliou-se aqui aos mares, os 2 grandes oceanos que temos hoje. Houve a mudança climática e nós estamos sujeitos a tantas catástrofes ainda, não é? A terremotos, a ciclones, tantas coisas. Antes do dilúvio, nós temos o homem se alimentando de quê? Disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente,
isso vos servirá para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde será para mantimento. Assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, nós vemos aqui que Deus, no início, deu ao homem para alimento as plantas, o verde, as frutas, as sementes, e os vegetais, tanto para o homem quanto para os animais. Você já pensou a gente vivendo num tempo desse? Já pensou um clima sempre ameno, 23 graus em qualquer parte que você fosse? Os animais não estariam separados por causa do clima, nem adaptados por causa do clima. Nós teríamos uma neblina regando a terra antes do sol nascer, mantendo essa umidade gostosa do planeta. Teríamos um filtrar dos raios cósmicos e podendo ter aqui na Terra mais longevidade. Como se a Terra estivesse dentro de uma grande câmara isobárica e aqui os ferimentos vão se curar mais rapidamente, a vida será mais longa, o corpo será mais saudável. Então, nós vemos que Deus preparou isto para o homem. O primeiro homem, Adão, não foi o homem das cavernas. Adão e Eva estiveram aqui nesse paraíso e dentro de um propósito, criados por Deus e para Deus, criados para a glória de Deus, criados para serem felizes e estarem ali dentro daquele ambiente de paraíso. Deus não nos criou para as lágrimas, para o sofrimento, para a morte. Não. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus criou o homem para ter com Ele comunhão e usufruir, gozar, aproveitar, desfrutar dessa doce comunhão com Deus, deste Deus sábio que nos ensina. Ele sabe todas as coisas, porque tudo veio dele e tudo é para ele e por ele. Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Deus colocou o homem sobre a terra e Deus deu ao homem o trabalho. Antes do pecado, Deus deu ao homem o trabalho. O trabalho é bênção para cultivar e guardar o jardim. Que eu e você possamos cuidar do nosso jardim, o jardim que Ele pôs nas suas mãos, a sua casa, o seu lar, a sua vida, a sua saúde, o seu trabalho, o seu ministério com Ele, os dons e os talentos que Ele te deu, que você possa cultivar, fazer produzir tudo aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, para o bem, para a glória do nome de Deus. Então, nós vamos orar agora. Quero que você ore, olhando para a sua vida, o que você precisa de Deus para ser mais feliz. A felicidade não está nos bens, mas está em estar no centro da vontade de Deus. Vamos orar. Pai, eis-nos aqui em Tua presença. Que cada pessoa que nos assiste agora receba o toque do Teu Espírito Santo para compreender a Tua vontade e para que fomos criados. Que o Senhor traga a cada coração, ó Deus, a alegria de Te servir, de viver para a Tua glória, a alegria de estar no centro da Tua vontade e de fazer aquilo que Te agrada. Abençoe cada lar, abençoe cada pessoa que nos assiste e que haja salvação, que haja arrependimento e que haja vida eterna em seus corações, pelo perdão do Senhor e por Tua graça. Nós abençoamos a cada lar, em nome de Jesus. Amém, amém